Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, trata o processo das contas anuais de gestão da Prefeitura de Várzea Grande, exercício de 2012, sob a responsabilidade dos ex-prefeitos, senhores Sebastião dos Reis Gonçalves, no período de 1º de janeiro a 30 de outubro de 2012, e do senhor Antônio Gonçalo Pedroso de Barros, no período de 1º de novembro a 31 de dezembro do mesmo ano. A Secretaria de Controle Externo desta relatoria emitiu o relatório técnico preliminar de auditoria, apontando 59 irregularidades, algumas atribuídas somente aos ex-prefeitos e outras em conjuntos com alguns secretários e também ordenadores de despesas. Do mesmo modo, a SESEX de Obras e Serviços de Engenharia apontou no relatório técnico preliminar 42 irregularidades, sendo 26 imputadas aos ex-prefeitos e 22 aos secretários de infraestrutura e demais responsáveis. Regularmente citados, o senhor Sebastião dos Reis Gonçalves apresentou sua defesa e o senhor Antônio Gonçalo Pedroso de Barros permaneceu inerte. Já em relação aos ordenadores de despesas, alguns apresentaram defesas e outros não, conforme nominados no relatório integral. Concluídos os relatórios de análise de defesa, a equipe técnica da SESEX desta relatoria manteve 51 irregularidades, sendo 4 gravíssimas, 25 graves e 22 sem classificação. Dos apontamentos feitos pela SESEX de Obras e Serviços de Engenharia, permaneceram 42 irregularidades, sendo 38 graves e 4 moderadas, conforme a Resolução Normativa 17 de 2010 deste Tribunal. Em alegações finais, o senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, bem como os secretários e ordenadores de despesas, reforçaram os argumentos apresentados em suas defesas. Por sua vez, o senhor Antônio Gonçalo Pedroso de Barros apresentou sua manifestação somente nesta fase processual. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer do procurador, doutor Alisson Alencar, opinou pela irregularidade das contas dos 2 ex-prefeitos, ressarcimento de valores aos cofres públicos, instauração de tomadas de contas especiais, aplicação de multas, determinações legais e recomendações, inclusive aos ordenadores de despesas. É a síntese do relatório, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, senhora conselheira. O Ministério Público de Contas, primeiramente, parabeniza a equipe técnica pela brilhante auditoria, análise de toda a gestão da Prefeitura de Várzea Grande. Parabenizo também o procurador-geral, o ex-procurador-geral e hoje procurador de contas, Alisson Carvalho de Alencar, pelo brilhante parecer de 120 laudas, realmente uma análise detalhada que deu bastante trabalho para analisar em minúcias. Mas sem maiores delongas, senhor conselheiro Walter Albano, como o senhor sempre diz, a nossa cidade irmã Várzea Grande, a irmã que gêmea de Cuiabá, nossa vizinha querida, precisa de um choque de gestão, mas um choque assim, eletrocutado, tem que ser uma coisa forte e até mais, eu acho que uma revolução na gestão, principalmente no aspecto cultural, que já no andar da carruagem, Cuiabá, tendo esse destaque internacional agora, vai sediar uma Copa do Mundo, sendo uma vitrine para todo mundo. Então é inadmissível que vários municípios mato-grossenses, em especial Várzea Grande, continuem nesse estado de total descontrole. Então, vou me abster de tecer os comentários que serão feitos pelo nobre relator. O Ministério Público de Contas mantém o parecer pela irregularidade das contas anuais de gestão da Prefeitura de Várzea Grande, exercício 2012, de responsabilidade dos senhores Sebastião dos Reis Gonçalves e Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, bem como pela condenação ao ressarcimento ao erário nos valores de R$ 2.801.819,85,
aos gestores que estão nominados, mais uma restituição no valor de R$ 15.904,36, outra no valor de R$ 78.250, R$ 96.600, R$ 38.002,95, R$ 8.507,47, R$ 517.050, R$ 546.437,89, pela instauração de tomadas de contas para apurar as despesas realizadas destituídas de orçamento, tomada de contas para investigar as causas do não cumprimento do contrato 91 de 2010, tomada de contas para investigar a dívida real da Prefeitura, ou seja, a Prefeitura sequer tem um conhecimento real da sua dívida fundada e sua dívida flutuante. Tomada de contas para apurar a desapropriação indireta, cuja memória de cálculo teria sido feita incorretamente com sobrepreço, a aplicação de multas, recomendações, determinações, bem como o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para apurar a eventual prática de crime previsto no artigo 359b do Código Penal e possível crime das leis de licitações, do artigo 89 da Lei de Licitações. E, por fim, em relação ao processo de engenharia, obra civil de engenharia, pela instauração de tomada de contas para investigar a comprovação da execução contratual do contrato 141 de 2012, com aplicação de multas aos gestores. É este o parecer, senhor presidente. Em discussão. Encerrar a discussão. Em votação. A sustentação oral. Há uma solicitação de sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Carlos Esteves para fazer a sustentação. Dispõe de 15 minutos, Vossa Senhoria. Com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor José Carlos Novelli, presidente desta corte, excelentíssimos senhores conselheiros, auditores e auditora substituta de conselheiros, ilustríssimo representante do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, inicialmente eu gostaria de agradecer a compreensão do conselheiro relator dessas contas ao nosso pedido de adiamento, tendo em vista que no mesmo horário desta sessão eu tive uma sustentação oral junto ao Tribunal Regional Eleitoral e fico agradecido, conselheiro Walter, pela compreensão. O propósito da nossa sustentação oral é especificamente em relação ao período de gestão do senhor Maninho de Barros, que compreende 1º de novembro a 31 de dezembro de 2012, voltada exclusivamente para as contas de gestão, não tendo relação nenhuma com um relatório de obras e auditoria. E nesse particular, nós, em sede de alegações finais, ressaltando também que fui contratado especificamente para fazer a defesa, ofertar a defesa, não atuei junto à Prefeitura de Várzea Grande neste período, fui contratado apenas para ofertar a defesa junto a essa corte. E em matéria preliminar, em sede de alegações finais, nós questionamos o curto espaço de tempo que o então prefeito Maninho de Barros teve para solucionar vários problemas da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. E nesse período, inclusive faz parte das contas de governo, todos os apliques, quando ele assumiu, apenas o orçamento e a carga inicial haviam sido enviadas a essa Corte de Contas. Nesses 60 dias, ele enviou todos os apliques dos meses anteriores, enviou todas as informações relativas à lei de responsabilidade fiscal, os relatórios bimestrais e os quadrimestrais deste período. E, com base nessas informações, foi possível o fechamento do balanço da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Então, por conta desta situação, nós alegamos a preliminar de prejudicial de mérito, tendo em vista que muitas das irregularidades catalogadas ao Maninho, ele não teve tempo hábil de corrigi-las durante esses 60 dias de governo.
E essa Corte de Contas, no julgamento das contas de governo da Prefeitura de Várzea Grande, a época que Várzea Grande tiveram 3 prefeitos, ela teve 3 prefeitos, foi o Murilo, o Madureira e o Tião da Zaeli, esse tribunal entendeu que o vereador e prefeito em exercício, João Madureira dos Santos, não foi responsabilizado em razão do curto período de gestão. Na mesma linha, as contas do município de Araguainha, relatado pelo conselheiro Walter Albano, o gestor que sucedeu o Valdeir Divino da Cruz de Oliveira, que exerceu o mandato até julho, o prefeito eleito em eleição extemporânea, concluiu o mandato em razão das irregularidades praticadas nestes 6 meses de gestão, praticamente inviabilizou a gestão do prefeito eleito extemporaneamente. No mesmo sentido, citei o julgamento das contas de Nova Maringá, exercício de 2008, em que a vice-prefeita assumiu o mandato no dia 17 de outubro, concluindo assim, da relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, excluiu a responsabilidade desses gestores. Em homenagem ao princípio da eventualidade, caso essa corte entenda que o gestor Maninho de Barros deve ser responsabilizado pelas irregularidades catalogadas no relatório de auditoria, ofertamos agora defesa ao que foi apontado pelo Tribunal de Contas através de seu corpo técnico. A irregularidade no item 8.1, 8.2 e 8.3, que diz respeito à realização de despesas sem a existência de crédito orçamentário. Foi muito bem elucidado nas contas anuais de governo, que foi apontado uma irregularidade de natureza orçamentária, que no mês de novembro, a receita da Prefeitura Municipal de Várzea Grande foi R$ 25.798.487,87 ao passo que a despesa empenhada foi R$ 4.728.000, ou seja, resultou num superávit de 21 milhões. No mês de dezembro, a receita foi 32 milhões, a despesa 12 milhões de reais, um superávit de 21 milhões. Portanto, o fato de não haver expedição de limitação de empenho, bem como realização de despesas sem existência de crédito orçamentário, não corresponde à gestão do Maninho, tendo em vista que nos 2 meses, isto foi muito bem esclarecido quando do julgamento das contas anuais de governo, houve superávit orçamentário da gestão do Maninho de Barros. Desse modo, não houve despesa sem crédito orçamentário. A existência de um passivo contingenciado, apontado pela equipe de auditores, acredito eu que isso poderia, e muito bem colocado pelo procurador de contas, que tem que ser feito instaurada uma tomada de contas para averiguar esses débitos, são todos relacionados à gestão anterior do prefeito Maninho de Barros, que, infelizmente, por conta desta situação, não houve condições de delimitar esses valores e apresentar em sede de defesa, já vista que esses números, inclusive, da gestão do Maninho, até desconhecido a real situação da gestão do Maninho de Barros, esse passivo financeiro que ficou escriturado na contabilidade. A contratação de obrigação de despesas nos 2 últimos quadrimestres, sem que haja disponibilidade financeira, essa irregularidade já foi devidamente apreciada nas contas de governo. Nós temos várias irregularidades de natureza contábil. O item 8.6, constatação de incompatibilidade em registros contábeis e existência física dos bens, registros contábeis incorretos, não houve análise em conciliação bancária, comparativo do valor da folha de pagamento com o contabilizado, contabilização na dotação de obrigações patronais devido ao regime geral em dissonância com o apresentado nas folhas,
A dotação de resgate de dívidas parceladas com o INSS foi feita de forma indevida, realização de despesas sem emissão de empenho prévio, ausência dos registros analíticos de bens, não cumprimento do cronograma de implantação da nova contabilidade, não contabilização de fatos contábeis e irregularidades na questão da contabilização da contribuição patronal previdenciária. Todas essas irregularidades são de natureza contábil, que em uma prefeitura do porte de Várzea Grande, o gestor dificilmente tem condições de ter noção exato do que a contabilidade está fazendo, como está sendo o processamento das escriturações contábeis da Prefeitura de Várzea Grande. No entanto, essas irregularidades foram atribuídas ao gestor Maninho de Barros. Houve também o item 8.10, constatação de despesa não autorizada legais e ou ilegítimas no valor de R$ 2.126.055,99. Não houve despesa, isso foi apenas o cumprimento de uma decisão judicial emanada de um processo que tramitou, inclusive, perante o Tribunal de Justiça desse Estado, e a atualização foi com base na súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece desapropriação direta ou indireta, taxa de juros compensatórios. Então, a atualização foi feita em consonância com esta súmula e também com o julgado do Superior Tribunal de Justiça no 859 e 820, advindo daqui de Mato Grosso. No entanto, se há qualquer questionamento em relação à atualização monetária destes valores, tais valores não foram desembolsados ainda pelo poder público. Essa corte pode muito bem recomendar ou até mesmo instaurar uma tomada de contas para averiguar se a atualização está correta ou não. Ou seja, então não houve efetivamente o desembolso para pagamento desses valores. Trata-se de uma desapropriação do ginásio Fiotão, ocorrida em 1969, eu não me recordo bem exato o ano, mas não houve pagamento. Por conta disto, automaticamente basta simplesmente rever esses valores que foram calculados na ótica da equipe técnica erroneamente. Atraso no pagamento dos servidores da Prefeitura. Na gestão do Maninho, a folha de outubro, que venceu em novembro, foi paga em 5 de novembro. A folha de novembro, que venceu em dezembro, foi paga no dia 12. E o 13º foi pago no dia 20. Portanto, na gestão que compreendeu novembro e dezembro, não houve pagamento em atraso dos servidores públicos municipais. Da mesma forma, nós tivemos a questão previdenciária em relação ao Previvag, foi devidamente parcelado a contribuição através das leis municipais editadas em 2013, a Lei 3.884, a Lei 3.883, e em razão disso, após longos anos de espera, a Prefeitura de Várzea Grande conseguiu, em 2013, enfim, obter o certificado de regularidade previdenciária, e desta forma, hoje o município encontra-se adimplente. No período de gestão do Maninho, houveram os pagamentos das contribuições da parte retida dos servidores, restando a patronal, que foi devidamente parcelada. A acumulação ilegal de cargos públicos no tocante à área médica. Da mesma maneira, no curto espaço de tempo, não teve condições de se fazer algo em relação à questão dos médicos, mesmo porque era final de ano e a demanda de saúde no município de Várzea Grande, todos nós sabemos, ela atende boa parte da demanda dos municípios da Baixada Cuiabana. Não tinha condições de demitir médicos naquela ocasião, haja vista que estávamos aproximando as festividades do final de ano. Nós temos também uma situação de restituição indevida de imposto à empresa Gemini, que não foi realizado na gestão do Maninho,
E também nós tivemos uma questão relativa à realização de despesas sem amparo contratual e inobservância aos quantitativos contratados da empresa Rosane Miranda. Neste particular, nós gostaríamos de ressaltar que o quarto aditivo foi firmado em outubro de 2012, no dia 11 de outubro de 2012, se houve qualquer irregularidade, essa irregularidade não é atribuída à gestão do Maninho, e da mesma maneira, os valores considerados expressivos foram advindos de empenhos realizados no valor de 46.317 emitidos em 31/10/2012, gestão do ex-prefeito, e a liquidação dessa despesa ocorreu no dia 5. No entanto, essa despesa ocorreu em período anterior. Haja vista que o dia 1º, dia de posse do Maninho, o dia 2 foi numa sexta-feira, dia de finados, feriado, dia 3, sábado, dia 4, domingo, e a liquidação ocorreu na segunda-feira. Então, tudo leva a crer que essas despesas foram realizadas no período anterior, de modo que, nos 2 meses, o valor gasto efetivamente na gestão do Maninho com esses serviços foi no valor de R$ 199.269. Considerando as festividades natalinas, é um valor bastante razoável para o período de gestão. Eram essas as considerações que a gente tinha a fazer em relação exclusivamente ao período de gestão do então prefeito Maninho de Barros. Suplicando, na oportunidade, que uma vez não sendo acatadas as alegações em matéria preliminar, que sejam julgadas regulares as contas de gestão do então prefeito Maninho de Barros, entre novembro de 2012 a dezembro de 2012. Continue a discussão, encerrar a discussão e votação, conselheiro Walter. Senhor presidente, embora apresentarei o voto síntese, ele não é tão sintético pela própria complexidade das contas. E ao longo, que não será tão longo, da apresentação do voto, eu procurarei explicitar aquilo que é apresentado na sustentação oral pela defesa de um dos gestores, no caso o senhor Gonçalo Pedroso. Inicialmente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, devo dizer que, tal como tem ocorrido em relação a diversos gestores em todos esses anos que eu estou aqui exercendo o cargo de conselheiro, um dos gestores, o senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, ele procurou a nossa relatoria por 2 vezes para discutir assuntos em relação à administração de Várzea Grande, procurar orientação, e eu mantive, senhor presidente, aquela orientação que é desta instituição, no sentido de conversar sim com os gestores, procurar transmitir as informações relativas às boas práticas que existem no Estado, que existem no país, sobre diversos pontos que dizem respeito às administrações municipais, usar da própria experiência de gestor que eu fui no Estado, que eu fui no município de Cuiabá, e dizendo sempre, olha, são informações e orientações que não vinculam absolutamente a autoridade de Vossa Excelência, prefeito, porque Vossa Excelência foi eleito pelo povo de Várzea Grande para fazer a gestão. Mas se me procura para orientar, eu transmito essas informações. E já no início, digníssimo procurador-geral, na primeira visita que ele fez, em janeiro de 2012, ele relatou que tinha extrema dificuldade de relações com a Câmara Municipal local, uma vez que, dizia ele, que todas as empreitadas a que ele se propunha em matéria de contenção de gastos, de institucionalização do sistema de pessoal,
de redução de cargos comissionados, todas essas empreitadas eram esbarradas naquele legislativo municipal, dizia ele. O certo é que, examinando as contas de Várzea Grande durante o exercício de 2012 pelo controle externo simultâneo, e depois examinando os processos dessas contas agora em 2013, eu constatei, primeiro, que aquelas orientações que foram objeto das 2 visitas do então prefeito, elas não foram levadas em consideração. E se foram, ele não logrou êxito em empreendê-las. Constatei também, e é um pouco da preliminar levantada pelo ilustre advogado, que o segundo gestor não cuidou daquilo que qualquer pessoa de inteligência mediana para cima cuidaria, que era de fazer o corte entre um período e outro. Embora fosse só 2 meses, a autoridade que é instalada nesse importante cargo, ela ciosamente tomaria a iniciativa de esbarrar tudo e durante 2 meses fazer a gestão adequada às normas e às boas práticas em matéria de administração pública. Não. O gestor, ele deu continuidade. E nessa continuidade, inclusive, estranhamente, revogou até um decreto do administrador anterior, que se propôs, nesse decreto, muito tardiamente, a proibir ou reduzir empenhos, enfim, fazer a contenção de gastos, tal como ensina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu tenho um sentimento mesmo de dor por não ter sido aproveitada esta oportunidade do ano de 2012 para fazer o choque de gestão com toda aquela carga elétrica aqui, entre aspas, registrada por Sua Excelência o Procurador-Geral. Então, qual é o resumo das contas, senhor presidente? Depois de analisar as defesas apresentadas e as manifestações da SESEX, em relação às 51 irregularidades remanescentes, mantenho 25, converto 10 em determinação e sano 16. Entre as irregularidades gravíssimas, que eram 4, destaco a relativa a contribuições previdenciárias. Conforme consta dos autos, a Prefeitura de Várzea Grande, vejam, não recolheu e contabilizou a menor as cotas previdenciárias patronais e não repassou as contribuições descontadas dos segurados dos 2 regimes de previdência. Então, aqui, digníssimo advogado, se fosse o senhor Gonçalo Pedroso, cuidadoso, cioso da sua responsabilidade de autoridade pública, teria ele, nesses 2 meses, cumprido com as determinações legais e constitucionais com relação aos regimes previdenciários e, eventualmente, até, se assim entendesse o Executivo e o Legislativo, até parcelar, sim, os saldos remanescentes. Mas já disse aqui um dos brasileiros mais preparados em regime de previdência, que é o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, aqui presente, ele já disse que esses parcelamentos têm se transformado num grande problema da constituição do acervo financeiro previdenciário das previdências no Brasil. Então, ainda que a lei autorize, lamentavelmente, mesmo assim não é uma boa prática. Analisando esse assunto, verifique que no balanço patrimonial do Instituto de Previdência daquele município, relatado por Vossa Excelência, a conselheira Jaqueline Jacobson Marques, consta o registro de R$ 19.209.037,00 de crédito a receber da Prefeitura, o que comprova a omissão dos ex-gestores no cumprimento das obrigações previdenciárias, todos eles, sem separação. Além disso, ao analisar o demonstrativo individualizado da dívida flutuante da Prefeitura,
constata um aumento de 306% do saldo das consignações devidas, senhor presidente. Não pode. Não há nenhuma chacota, não há nenhum interesse do Walter Albano fazer isso, muito pelo contrário. Eu já estou mais por rumo de Bom Jardim de Goiás com a viola nas costas do que querer revolucionar o mundo. Mas eu tenho a obrigação de fazer o registro. 306%. Consignações, doutoras e doutores que participam aqui desse plenário. Tais fatos revelam que os ex-gestores utilizaram recursos previdenciários e dessas consignações para acobertar outras despesas da administração, ensejando a remessa dos autos, por esse motivo, ao Ministério Público Estadual para apurar até a possível e eventual prática de crime de apropriação indébita previdenciária, citado por Vossa Excelência aqui ao lado. Agora há pouco, claro que fora do comentário formal. Outro ponto que merece destaque é o pagamento indevido de R$ 2.801.891,85 realizado à empresa Gemini Projetos, Incorporações e Construções Limitadas, citada aqui pelo doutor advogado, que apresentou o requerimento administrativo solicitando ressarcimento de ISS-QN incidente sobre a alocação de bens, sob o fundamento de que o tributo foi recolhido indevidamente, tendo em vista a não ocorrência do fato gerador. De acordo com a legislação tributária, um dos requisitos a serem preenchidos na restituição de tributos pagos indevidamente é a demonstração de que aquele contribuinte suportou o encargo financeiro, tal como ocorre nos chamados impostos indiretos, que pela sua própria natureza aderem ao valor do serviço, transferindo o custo do imposto ao consumidor final. Pela documentação anexada aos autos, e tranquilizo os conselheiros e o presidente, não vou demorar, não é tão longo o resumo. Pela documentação anexada aos autos, verifique que os custos do ISS-QN foram incluídos no preço da proposta vencedora na fase da licitação, senhor presidente. Circunstância essa que retira a legitimidade da empresa de ser ressarcida do tributo. Nesse sentido, é um entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, conforme inúmeros julgados que tragam nas razões do voto integral. Tais evidências tornam a despesa ilegal, digníssimo Procurador-Geral, devendo o senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, em solidariedade com os senhores César Augusto da Silva Serrano e Christian Laerte Campos de Almeida, respectivamente, procurador adjunto da chefe da Procuradoria Fiscal e inspetor de tributos, ressarci R$ 2.998.215,00, já atualizado esse valor na forma regimental, em razão do pagamento indevido da repetição do indébito. Falo rapidamente, doutores, o seguinte: tanto o procurador adjunto quanto o inspetor de tributos se defenderam dizendo, olha, o nosso parecer não é vinculativo, é meramente opinativo. E eu passei um tempo grande nesses dias pensando, por qual caminho eu vou trilhar? Eu vou sugerir à República Brasileira que extingua de vez as assessorias e as procuradorias jurídicas das organizações públicas, ou vou admiti-los como responsáveis, porque a autoridade política recebe um requerimento, dirige-se ao setor técnico tributário e ao setor jurídico, consultor, e pergunta, tem procedência esse pedido? Deve a prefeitura ressarcir? E essas duas autoridades, porque são servidores públicos lato sensu, essas duas autoridades dizem, é cabível, devem. Aí a autoridade concede. Aí depois eles dizem, não, mas era meramente opinativo. Esse meramente, fora do processo de Vargas Grande, ele me irrita. Porque é ou não é? Imagina, Vossa Excelência, senhor presidente, a quantidade de processos, que não são muitos, mas são representativos, objeto da gestão desse Tribunal de Contas. Todos passam pelo órgão jurídico e pelo controle interno. Todos. Se não tem nenhum valor esse pronunciamento, então não precisa perder tempo. Né? Então, gastar por quê? Para pagar
esses setores, né? Então, por isso é que eu trouxe e fiz esse destaque, porque sei que há, inclusive, controvérsia do ponto de vista de julgados no Brasil afora. Mas eu trago aqui o pronunciamento mais amplo da minha sincera compreensão de que ou é uma coisa ou é outra. Se não tem valor nenhum, se é meramente opinativo, não deve existir. Se deve existir, tem valor. E por quanto há responsabilidade. Outro ponto de extrema relevância é a utilização de parte dos recursos do Fundeb em desvio de finalidade. A SESEC constatou a utilização desses recursos, dessa parte, com despesa de custeio de outras secretarias que não aquela responsável pela valorização dos profissionais do magistério. Recentemente, esse tribunal emitiu parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo de Várzea Grande, de 2012, em razão do descumprimento do percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb, que deve ser obrigatoriamente destinado à valorização dos profissionais do magistério, entre outros motivos. Além dessas irregularidades de natureza gravíssima, a equipe técnica apontou outras de elevada gravidade que, isoladas ou cumulativamente, comprometem as contas. Nesse cenário de completa desordem, destaco as seguintes: realização de registros contábeis incorretos, implicando na inconsistência dos demonstrativos. Não vamos pensar que isso seja tão simples. Pode ser entendido como formal, mas há um exagero de inconsistência que transfigura aquilo que poderia estar figurado, que era a administração. Falhas de fiscalização na execução dos contratos, de forma muito geral, elas são constatadas. Omissão de medidas efetivas para a cobrança da dívida ativa do município. Nenhuma medida foi adotada nesse exercício. Prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral, consistente na alteração do quadro pessoal e na doação de diversos bens da prefeitura, sem observância dos procedimentos legais. Contratação de pessoal temporário sem prévio processo seletivo. Há uma parte dos dois gestores que cumpriu e há uma parte que não cumpriu. E deficiência dos procedimentos de controles dos bens patrimoniais. A situação apresentada nas presentes contas, sobretudo em razão do grande número de irregularidades, é inaceitável, revelando não só a má qualidade da gestão dos bens e recursos públicos, mas também a presença de fortes indícios de prática de ilícitos penais evidenciados pelas já mencionadas falhas no recolhimento dos recursos, no recolhimento das contribuições previdenciárias. Muitas das falhas apontadas pela SESEC foram atribuídas também a ordenadores de despesas, resultando em aplicação de multas aos ex-secretários de Educação, de Assistência e Promoção Social, de Administração e de Infraestrutura e também do Procurador-Geral do município, em razão da prática de ilegalidades. Tendo em vista a existência de falhas que não foram devidamente solucionadas nestas contas, determinam a instauração de 6 tomadas de contas especiais, tal como levantado pelo Ministério Público de Contas, para apuração de responsabilidades e de quantificação do valor e extensão de dano, cujas conclusões deverão ser emitidas a esse tribunal no prazo fixado, sob pena de responsabilidade solidária do atual gestor com os responsáveis. Diante do exposto, e no voto integral nós explicitamos, senhores conselheiros, com bastante detalhe, as razões de não acolhimento das preliminares de ambos os gestores. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar irregulares as contas anuais de gestão da Prefeitura de Várzea Grande, exercício 2012, responsabilidade dos senhores Sebastião dos Reis Gonçalves e Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, com restituição de valores ao erário, aplicação de multa, inclusive aos demais ordenadores de despesas, determinação de instauração de tomadas de contas especiais e recomendações conforme consta do voto integral. Devo dizer, embora desnecessário, que tudo no voto integral está devidamente individualizado. Esta, então, é a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros e conselheiro substituto que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Valdir Teis. Eu gostaria aqui de parabenizar o conselheiro Liero Walter, que foi bastante objetivo nessa questão desse voto aqui, e ele é um voto complicado. Como me recordo, e a gente repete isso daqui, que em 2010, quando eu relatei essas contas, já se dizia de um choque de gestão. Se passar 2010, 11, 12, e nada muda em Várzea Grande.
E naquela ocasião eu mandei instaurar, acho que alguma coisa contra o contador por questão de suposta fraude em balanço. E aqui, com todo respeito ao conselheiro relator, o conselheiro Walter, que foi bastante cioso nesse processo, mas eu constato aqui umas questões graves de contabilidade. 871, por exemplo, foram registrados restos a pagar exclusivamente no compensado, o que reduziu o passivo real. O que é isso aqui no compensado? Se tem um valor X no ativo, o mesmo valor no passivo. Daí nas mutações patrimoniais, quando debaixo de um debaixo de outro, não há mutação patrimonial. Isso, quando se trata de despesas ou de contas a pagar, gera uma fraude de balanço. No 872, ocorreram registros indevidos no sistema compensado, que tem relação com o 871, mas tem uma questão muito grave. No 874, cancelamento de R$ 3.442.620 em empenhos liquidados. Empenhos liquidados, conselheiro Walter, é despesa liquidada. Isso é fraude de balanço. Tem que recompor esse valor dentro do passivo do município, porque é fraude. Amanhã depois vai vir alguém cobrando essas contas, ou via judicial, ou não sei de que forma pode ocorrer essa questão relacionada ao próprio sistema análogo ao que ocorreu com essa questão do ISS-QN, e se paga sem saber o que está se pagando. Então, isso daqui, esse estorno, pela resolução 11 de 2009 que nós temos, inclusive esses dias arguída pelo conselheiro substituto Luiz Henrique, é também fraude em balanço. A 876, presidente e conselheiro Walter, aqui eu vejo uma questão muito grave. Diz o seguinte: o comparativo do valor da folha de pagamento com o valor contabilizado evidencia que o valor contabilizado na dotação contratação por tempo determinado de 41 milhões de reais, não é condizente com o valor extraído da folha de pagamento de 54 milhões. Então aqui ficaram 14 milhões sem contabilização. E da mesma forma, o valor contabilizado na dotação vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 110 milhões contra uma folha de pagamento aqui, conselheiro Walter, de 97 milhões. Então, o que se supõe? Que contabilizaram despesas e folha de pagamento sem comprovação, como sendo folha de pagamento, se lançou, mas quando a equipe técnica fez o levantamento da folha de pagamento efetiva mesmo, aquela emitida, constatou uma diferença aqui de 12 milhões e alguma coisa. Eu acho que isso aqui demandaria uma tomada de contas, porque pode ter ocorrido pagamento de despesas, sabe-se Deus lá do quê, contabilizadas em folha de pagamento e não tem folha. Então eu gostaria de sugerir ao conselheiro relator aqui a possibilidade de se inserir uma tomada de conta especial, melhor dizendo, uma tomada de contas ordinária aqui, na folha de pagamento, para se constatasse esses valores de 110 milhões, de fato existe veracidade que se trata de pagamento de servidores, ou seja, nomeados ou não. E essa questão, talvez, de uma representação contra o contador nessa questão de, também eu acho que aqui é proposital isso, de se desvirtuar os números reais do balanço para se apresentar uma radiografia ou uma fotografia de uma forma tal que fica mesclado isso no meio e não se vai a fundo. Com a palavra, conselheiro Walter Amado. Senhor presidente, caso o assunto levantado relativo à folha de pagamento não esteja inserido em uma das 6 tomadas de contas especiais, eu acolho a proposição do conselheiro Valditez para inseri-la, mas como tomada de contas especial, porque a atual gestão precisa ter essa responsabilidade, porque a administração é contínua. Em relação ao contador, senhor presidente, muito rapidamente, eu peço, venha, Sua Excelência, o nosso presidente eleito Valditez, para não acatar a proposta pelo seguinte: o contador foi a autoridade sofrida no processo, a tal ponto que ele decidiu gravar as ordens que ele recebia das autoridades, especialmente de uma autoridade, não das autoridades políticas, de secretário, para que ele fizesse isso e não fizesse aquilo, e está tudo no voto integral, incluindo a questão do compensado.
E essa mídia, ela está formalmente no processo. É evidente que eu não quis aqui fazer um voto de 3 horas, porque não era o caso. Essa mídia comprova essas ordens dadas, inclusive tentando expor, senhor presidente, este tribunal e conselheiras, dizendo, olha, faz isso, não faça aquilo, vamos resolver isso aí de qualquer jeito, porque às vezes eles do tribunal nem percebem. E também é o seguinte, os homens aí têm ligações, conhecem conselheiro, e assim, algo da idade da pedra, coisa horrível. Então, por isso eu deixei, embora eu deixei de trazer condenação administrativa ao contador, porque em 2012 ele foi a autoridade sofrida lá. Obrigado. Perfeitamente, a Secretaria do Pleno para fazer as verificações que o conselheiro Walter sugeriu com relação às tomadas de contas em função da proposição do conselheiro Valdir Júlio Teis. E eu, como já fui sorteado para ser o conselheiro relator das contas de Várzea Grande de 2014, espero que a sugestão dada pelo Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. William de Almeida Brito Júnior, que o choque chegue a tempo, conselheiro Walter, para que não me dê tanto trabalho assim as contas do ano que vem. Processo 5.000. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. Processo 5.571, dígito 9/2012, relator conselheiro Walter Albano, acórdão 5.964/2013. Ementa. Prefeitura Municipal de Várzea Grande, contas anuais de gestão do exercício de 2012. Irregulares, restituição de valores aos cofres públicos, aplicação de multas, determinação atual gestão, encaminhamento de cópia dos autos ao Tribunal de Contas da União, seccional do Estado de Mato Grosso, bem como ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências cabíveis. Publique-se. Senhores conselheiros,